Então, boa noite a todos, a todas. Não sei se tem aqui homens, porque essa vez nós abrimos, né? Mas boa noite para todo mundo aqui. Que bom que você está aqui nessa noite, que você aceitou o meu convite. Eu sei que também de muitas outras pessoas que convidaram você para estar aqui nesse tempo conosco. Para quem não me conhece, não sei se tem alguém aqui que não me conhece, mas eu sou Elisângela, meu nome é Elisângela, eu sou casada com o Roner, sou mãe do Roner Júnior, sou sogra da Gabi, da Gabriela, nós vamos ter aí, vou ser vovó, estamos assim muito felizes porque teremos dois meninos gêmeos e estamos muito felizes com a notícia. No meu trabalho, eu sou psicopedagoga, trabalho em clínica há 24 anos e congrego na comunidade Batista Betel de Francisco Beltrão, onde eu sou responsável também pelo ensino. E vocês viram aí nas nossas postagens que eu tenho colocado ali que realmente esse ensino é um ensino que vai trazer mesmo um novo nível de entendimento na tua vida, e eu posso dizer para você que isso não é uma frase de efeito, não. Isso é verdadeiro, porque nós estamos falando não da minha palavra, mas da palavra de Deus. E você vai aprender nesse ensino como a palavra de Deus, ela é cheia de vida, ela é cheia de poder, ela é poderosa. E ele transforma mesmo as nossas vidas porque é a palavra de Deus. E eu tenho certeza que se você inclinar o teu coração aí nesses dias que nós vamos estar juntos aqui, inclinar os seus ouvidos para ouvir a palavra de Deus, com certeza a palavra de Deus ela vai produzir tudo aquilo que Deus tem no coração dele preparado para as nossas vidas. Esse ensino Deus tem realmente tocado no meu coração, e isso já vem há alguns dias que Deus tem falado comigo. E eu quero compartilhar mesmo com vocês aqui para que a gente possa juntos estar fazendo essa caminhada aqui, recebendo realmente aquilo de Deus que Deus tem para as nossas vidas. E para começar, eu quero ler o texto de Hebreus 4:12, que diz assim: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, essa palavra, ela está falando que a palavra de Deus, ela é viva. E no grego, ela tem uma tradução que ela fala que a palavra de Deus, ela é uma substância viva. Então, a palavra de Deus, ela tem uma força viva. Ela é carregada da força vital de Deus. Então, o que acontece? Quando eu creio, quando eu tenho fé, Deus gera fé no meu coração através da sua palavra. A palavra de Deus diz que a fé é a certeza daquilo que eu não vejo, né? Então, aquilo que Deus gerou no meu coração é como se fosse uma substância. E Deus traz para o mundo real aquilo que Ele já fez, que Ele já operou. Porque a Bíblia diz que a fé é a certeza que Ele já operou no mundo espiritual, Ele traz para o mundo natural. E eu gostaria, assim, eu quero ler para vocês aqui um texto que está aqui em Provérbios 23:7, que diz assim: Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Eu falo que a neurociência, ela concorda hoje com algo que a Bíblia já falava assim, já fala há muitos anos. Porque a palavra de Deus fala o quê? Que aquilo que eu penso, a forma que eu imagino, que eu acredito que eu sou, isso eu me torno. E eu gostaria de compartilhar com vocês aqui uma pesquisa muito interessante a respeito disso. Eu quero colocar antes aqui para vocês, só um minutinho que eu estou aqui com uma imagem, tá? Então, disso que eu falei. Então, assim, ó, antes de eu passar a pesquisa para vocês. Esse texto aqui de Provérbios fala o quê? Que se eu pensar certo, eu vou crer certo e eu vou falar certo, confessar certo, as minhas declarações serão corretas. Mas se o meu pensamento estiver distorcido, se o meu pensamento estiver errado, consequentemente eu vou crer de uma maneira errada. E também vou falar, vou confessar de uma maneira errada. Então nós vamos ver na Bíblia que tudo depende muito da forma que eu penso, da forma que eu acredito. E Deus, Ele nos deu a sua palavra para endireitar os nossos pensamentos, para que nós possamos aprender a melhor forma, como que nós devemos pensar.
Aí sim, eu quero compartilhar então essa imagem, essa aqui a pesquisa que eu falei para vocês. Então, assim, ó, a boca fala do que o coração está cheio. Então, se eu me encho da palavra de Deus, se eu me alimento da palavra de Deus, o que vai sair dos meus lábios? Vai sair da palavra de Deus. Então, eu preciso me encher da palavra de Deus. E nós falamos muitas vezes, como a gente viu ali nesse texto, a gente fala muitas vezes sobre crer, né? Todos nós sabemos, as pessoas falam, quantas vezes vocês já ouviram assim, as pessoas falarem assim, nós não somos nada sem fé, a gente precisa ter fé mesmo, a fé nos leva, né, a tantos lugares, enfim. Mas nós falamos pouco a respeito de crer, de falar. Nós falamos em crer, mas nós falamos pouco em falar. E eu quero compartilhar então essa pesquisa que eu mencionei com vocês, que é muito interessante, porque essa pesquisa ela foi publicada numa revista em agosto de 91, e o nome dessa pesquisa era Paciente Sabe Mais. O que foi feito? Então foi feita uma pergunta para os pacientes e eles precisavam responder como que estava a saúde deles, a respeito da saúde deles. Se a saúde deles era excelente, se era boa, se era agradável ou se era ruim. E um prognóstico considerável de quem iria viver nos próximos 4 anos, de acordo com a descoberta que eles descobriram a partir dessas respostas. Então, um estudo feito com mais de 2.800 homens e mulheres com idade acima de 65 anos, foi descoberto que quem assinalou sua condição de saúde ruim, essa pessoa tinha 4, 5 vezes mais propensão a morrer nos próximos 4 anos. Aqueles que assinalaram que a sua saúde era jóia, excelente, sabe aquela pessoa que se pergunta como é que você está? Ela assim, tô bem, tô muito bem. Essas pessoas, elas tinham a mesma condição de saúde. Essa é a questão. Ambos tinham a mesma condição de saúde. Então, aqueles que assinalaram resposta excelente, então eles tinham um prognóstico melhor do que aqueles que falaram que a sua saúde era ruim. Essas descobertas são sustentadas pela revisão de 5 outros artigos e estudos maiores ainda, que totalizaram 23 mil pessoas, que foram entrevistadas e chegaram a similares conclusões. De acordo com Ellie Adler, uma socióloga da Universidade da Escola de Medicina de Yale, co-colaboradores do novo estudo, pessoas que têm uma imagem de si mesma, tendo a saúde ruim, falarão sobre a sua saúde ruim, mesmo que elas tenham uma boa saúde. E eles parecem viver a realidade da imagem que eles têm de si mesmos e até mesmo chegam a morrer aí, como nós vemos assim, muito antes. Então, é bem chocante essa pesquisa, né? Me chamou muita atenção porque ele está falando justamente do quê? Daquilo que as pessoas falam, das declarações, da imagem que elas acreditam que elas têm delas mesmas. Aquelas pessoas se viam como doentes, elas tinham uma saúde similar. Aqui nesse estudo diz que eles tinham o mesmo tipo de saúde, mas alguns viam essa saúde como excelente e outros viam como péssima. Isso confirma Provérbios 18, 21, que diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama, aquele que bem a utiliza, comerá do seu fruto. E eu sempre falo que até mesmo uma pessoa que é descrente, ela conhece a lei da semeadura. Todas as pessoas sabem que se você plantar limão, você não vai colher laranja. Existem leis que regem o mundo espiritual. Existem leis que regem o universo. Em Gálatas 6,7 diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Então, a maioria das pessoas, grande parte das pessoas, elas estão tendo uma vida muitas vezes errada, derrotada, porque elas confessam, elas falam coisas erradas. Em Provérbios 6,2 diz assim: estás enredado com o que dizem os teus lábios, e estás preso com as palavras da sua boca. Provérbios 13,2 diz: do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. Então, essa palavra ela é muito séria, porque ela fala que aquilo que nós vivemos é fruto daquilo que nós falamos. E daquilo que, primeiramente, como eu falei para vocês, começa no pensamento que eu acredito. E você pode pensar assim, porque quem me conhece, a maioria das pessoas acho que aqui me conhece, eu não sou uma pessoa que fica me queixando, que fico reclamando, que fico falando, né, coisas ruins, vamos dizer assim, mas
Quando a gente começa a avaliar, você vai ver quantas coisas que nós falamos muitas vezes sem pensar, tá? Quantas vezes que as pessoas falam assim, eu acordo a cada dia mais cansada. Minha memória tá cada dia pior. A cada dia as coisas parecem que nunca dão certo para mim, parece que eu nunca consigo concluir as coisas. Eu não tenho condições disso, não. Isso é para pessoas que têm posses, para rico, para pessoas que têm condições, eu não tenho condições. Eu não posso comer isso porque me faz um mal. Eu falo que às vezes a pessoa comeu uma vez na vida, né, aquele alimento e ela já determinou que nunca mais ela pode comer aquele alimento que sempre vai fazer mal, né, porque ela já acredita que ela vai comer e vai fazer mal. Eu falei até, estava pensando, porque nesses dias Deus foi me lembrando de tantas coisas. E eu me lembrando assim, até eu compartilhei com as meninas ontem no nosso grupo de oração. A partir de quantos dias, quem sabe pode escrever ali no chat, a partir de quantos tempo que começa a iniciar o efeito de um antibiótico? Que você começa a sentir no teu corpo que ele começa a fazer efeito. Não sei se tem alguém da saúde, mas tem aí um consenso, mais ou menos, de um tempo. Alguém sabe? Eu sempre ouvi falar que é a partir de 2 dias. Pelo menos 2 dias. Antes de 2 dias, o antibiótico não faz efeito. Né? Não sei se vocês já ouviram de outra forma. Mas, parece que, eu acredito que quem aqui já não tomou antibiótico, parece que a gente começa a se sentir melhor só a partir do segundo dia. Por quê? Porque aquilo que eu falei, aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito mesmo, que só a partir do segundo dia. Então eu começo a melhorar a partir do segundo dia. Quando você toma um medicamento, por exemplo, que um medicamento ele tem um efeito de 8 horas. Quem nunca começa a já ficar se sentir um pouquinho pior quando começa a chegar passar o tempo do efeito do remédio? Alguém já sentiu assim? Né? Colaborem aí, participem. Por quê? Porque muitas vezes nós acreditamos. Nós acreditamos, não é que é errado, né? Eu sempre falo assim, é errado eu tomar medicamento? Não, não é errado. Mas eu tenho que tomar esse medicamento com fé. E eu posso, ao invés de ficar determinar isso, eu posso dizer, não, eu vou abençoar esse medicamento, ele vai me fazer bem. O efeito dele vai ser mais potencial ainda, ele não vai me causar efeito colateral nenhum e eu vou ficar boa antes do tempo. Né? Mas nós acreditamos muitas vezes naquilo que está determinado e isso se torna uma verdade para a nossa vida. Eu falo que tem pessoas que, se lerem a bula dos medicamentos, elas vão sentir todos os efeitos colaterais que tem ali. Porque elas já acreditam que tudo aquilo já aconteceu com elas. E elas começam a sentir mesmo, né? Mesmo que às vezes é um efeito assim, muito remoto. Mas então, o que eu estou falando? Assim, nós temos que pensar muito naquilo que nós falamos. Né? Quem é mãe aqui? Quantas vezes que a gente fala para os filhos, desça daí que você vai cair. Saia daí que você vai se machucar. Daí a criança se machuca, a gente ainda fica, se vangloria, né? Olha, eu não falei. Eu não disse que você ia cair mesmo, mas caiu porque você disse, porque você está determinando. É isso que nós precisamos entender, que a vida e morte no poder da língua. Né? Então, assim, aquilo que nós falamos, realmente, nós precisamos ter cuidado. E preparando esse ensino, foi muito interessante a forma que Deus foi ministrando ao meu coração, e Deus foi me mostrando quanta erva daninha ainda havia. Quanta forma de pensar errado, quanta forma de falar errado que eu precisava mudar ainda no meu vocabulário. E eu tenho certeza que Deus vai mostrar isso aí na vida de todos vocês também. Então Deus foi me mostrando. Aconteceu uma situação, por exemplo, na minha vida, que as meninas, acho que tem umas meninas aí, umas colegas minhas da academia. E esses dias eu me machuquei na academia. E daí até comentei com a Cris, eu falei, Cris, acho que eu fiz uma distensão. E ela falou, acho que é bom você tomar um anti-inflamatório. E a hora que ela falou isso, eu ia abrir minha boca para falar. Aí eu me lembrei, eu falei a vida inteira isso. Eu ia falar para ela assim, não, eu não posso tomar anti-inflamatório porque meu estômago é muito sensível e eu sempre fico ruim quando eu tomo um anti-inflamatório. E a hora que eu ia falar, eu me lembrei. Falei, não. Pensei, eu vou tomar anti-inflamatório e não vai me fazer mal algum. E foi o que eu fiz. Eu tomei 3, 4 dias e não tive nenhuma intercorrência. Aí Deus foi me mostrando tantas coisas que nós fazemos
que nós oramos, sabe? Nós oramos, nós colocamos diante de Deus, mas segundos depois a gente pede, Senhor, né, para que Deus cure a tua vida, e segundos depois você está falando que você está pior, que você está piorando. Então, as nossas palavras, elas são cheias de fé. Elas são cheias de fé. Então, elas podem realmente nos deixar de pé, mas elas também podem nos derrotar, porque as palavras também podem estar cheias de medo. E o medo, ele é a marcha ré da fé. O medo, ele coloca toda a capacidade no inimigo, a capacidade naquilo que não é verdade da palavra de Deus. Você coloca todo o poder nele, naquilo que você passa a acreditar. Então, muitas vezes, por isso que nós lemos aquele texto primeiro ali de Provérbios, que diz que aquele, como a pessoa imagina na sua alma, isso ele é. Muitas vezes, aquilo que as pessoas dizem, as pessoas que dizem que não podem, elas não podem mesmo. E aquelas pessoas que dizem que podem, elas podem também. Porque realmente elas estão sendo coerentes com aquilo que elas pensam e com aquilo que verdadeiramente elas creem. E nós vamos ver, então, que as palavras, elas são a coisa mais poderosa desse universo. Em João 1,1 diz que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A palavra é o próprio Jesus, é o verbo de Deus. Então, é a palavra de Deus, né? E muitas vezes nós estamos cativos, nós estamos passando por algumas dificuldades na nossa vida, porque nós estamos comendo, sim, do fruto da nossa boca. E estamos falando o contrário àquilo que a palavra de Deus nos diz. Nós oramos muitas vezes, ao invés de nós orarmos aquilo que nós desejamos, nós oramos a derrota. Nós oramos o problema, nós falamos o problema, e nós vamos ver que existe uma lei espiritual. É uma lei espiritual, e Jesus falou para nós. Jesus falou em Marcos 9:23, se podes, tudo é possível ao que crê. Então, Jesus disse que se você crer, todas as coisas são possíveis. Todas as coisas são possíveis. Mas eu preciso crer da maneira que a palavra de Deus me ensina. Na maneira que Jesus nos ensinou. E eu quero compartilhar aqui com vocês 2 textos que vão ser o texto básico aqui do nosso ensino de hoje. Que é o texto de Mateus 17:20, que diz assim: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade eu vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Nesse texto aqui, os discípulos estavam questionando Jesus, a respeito de por que eles não tinham conseguido expulsar alguns demônios. E Jesus, primeiro, ele responde para eles que por causa da incredulidade, mas Jesus traz aqui um ensino para eles. Ele fala de uma fé como um grão de mostarda. Ele fala da fé como uma semente. E eu costumo pensar assim, porque uma semente, o que ela faz? Ela frutifica. Jesus fala a respeito dessa fé. E eu pergunto para você aqui, que está aqui, você pensa que todas as pessoas que Deus deu a mesma quantidade de fé para todas as pessoas? Quem acha que sim, faz um positivo ali, pode ser no chat ou ali no lugar que a gente tem ali para colocar também as reações. Será que Deus deu a mesma quantidade de fé para todo mundo? Né? Deus pensou assim, eu acho que vou dar mais fé para Elisângela. Eu vou dar mais fé para Kelly. Né? Eu vou dar mais fé para Vanessa. Será? Ou Deus é justo e deu para todo mundo igual? Mas, quando nós olhamos para as pessoas, vocês veem as pessoas com o mesmo nível de fé? Vocês veem as pessoas com o mesmo nível de fé? Será? Tem gente que fala assim, nossa, essa pessoa tem fé, né? A Dani não acha que todo mundo tem a mesma fé, né? Não? Não mesmo. Não, a Cris também não. Por que será se Deus deu igual? Vamos ver o que a Eliana colocou aqui. Eu penso que Deus deu a mesma quantidade de fé para todos. Mas, olha só, Eliana, nós que praticamos. Então, nesse ensino, esse é o primeiro ensino aqui que Jesus nos traz. Que Deus sim, Deus deu a mesma quantidade. Deus deu fé para todos.
Mas, o que Jesus falou? Que a fé é uma semente. E ela precisa ser semeada. Ela precisa ser semeada. Então, sim, tem pessoas que têm mais fé do que as outras? Tem. Mas como que elas adquirem mais fé? Porque Deus também não ia nos dar aqui algo que ele nos ensinasse uma maneira de ter mais fé, né? E na Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E eu costumo falar isso muito lá na célula para as meninas, né? Muita palavra, muita fé. Pouca palavra, pouca fé. Né? Quanto mais você medita na palavra, quanto mais você lê a palavra, mais fé você está tendo. E Jesus fala aqui, se você tiver como uma semente, é uma semente porque vai crescer como um grão de mostarda. Mas ele nos dá um ensino aqui. Ele diz isso o quê? Você vai dizer ao monte. Então, aqui eu vou passar para vocês aqui o outro texto também que está falando, né? A mesma coisa, de certa forma. Porque, em verdade, eu vos afirmo que se alguém disser ao monte, ergue-te e lança-te do mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Então, o que Jesus está falando aqui nesse ensino? Como ele falou ali de você dizer para o monte, né? Aqui nesse momento, os discípulos eles estavam bastante admirados, porque Jesus havia passado por uma figueira e ele quis comer fruto e não tinha, e Jesus amaldiçoou a figueira. E quando eles voltaram, eles ficaram admirados porque aquela figueira ela havia secado até a raiz. E Jesus falou então para eles que eles podiam ter esse tipo de fé. Mesma fé que você vai dizer ao monte, e esse monte vai ser removido. Então ele falou, se você crer realmente, ele vai falar assim, você vai olhar para a circunstância, tá? O monte que Jesus está falando aqui que vai ser removido, que você vai dizer e que você vai ordenar é a circunstância que você precisa enfrentar, seja uma enfermidade, seja uma dificuldade financeira, seja um problema qualquer, né? Seja o problema que você esteja passando, é um monte. E Jesus nos ensina aqui, você vai dizer ao monte e ele vai ser removido, porque tudo é possível àquele que crê. Então, Jesus estabeleceu leis espirituais que nós precisamos entender. Então, como existem leis aí no mundo natural, nós sabemos que existe a lei da gravidade, né? Existem várias leis que regem esse mundo. Como a lei da semeadura que eu falei, não existe qualquer, né? Até uma criança pequena sabe que se eu plantar um tipo de semente, eu vou colher aquele tipo de semente que eu plantei. Então, e assim como existem as leis que regem a eletricidade. Nós estamos aqui sendo beneficiados, nós somos beneficiados o tempo todo com as leis que regem a eletricidade. Nós temos aqui a internet, você tem luz aí na tua casa, a tua roupa é lavada, a tua comida é feita, o teu chuveiro é aquecido, então você se beneficia com a eletricidade. Agora, se você desobedecer essas leis e for colocar a mão ali num fio desencapado, né, ou ultrapassar essa lei da eletricidade e colocar a mão na tomada, o que vai acontecer? Você pode se queimar, você pode levar um choque, você pode inclusive morrer se você não respeitar as leis que regem a eletricidade. Da mesma forma, existem as leis que regem o mundo, o reino de Deus, o mundo espiritual. E Deus fala então que são as palavras da nossa boca. Então, se nós soubermos utilizar bem, Provérbios diz: se você utilizar bem, você vai comer desse fruto. Agora, se nós não soubermos utilizar, nós também vamos comer desse fruto. Então, palavras vãs, palavras ditas erradas, elas estão o tempo todo trabalhando contra você. O mundo espiritual ele é controlado pela palavra de Deus. E o mundo natural, ele é controlado pela palavra dos homens, mas que devem ser faladas as palavras de Deus. Como eu falei para vocês, a palavra de Deus, ela é cheia de poder criativo. Então, até mesmo as palavras da minha oração, elas precisam ser cuidadosamente escolhidas. Eu preciso falar as palavras realmente que eu devo falar na oração. Muitas vezes nós falamos assim, Senhor, mas eu tenho orado e as coisas parecem que estão cada vez pior. Quem nunca falou isso? Quem nunca falou, Senhor, parece que as coisas estão piorando? Senhor, parece que as coisas não estão indo bem, e eu tenho orado, eu tenho te buscado, eu tenho lido a tua palavra. E Jesus falou, tudo que vocês pedirem em oração, você precisa crer e receber. Mas muitas vezes nós estamos orando derrota.
Nós não estamos orando o problema, nós não estamos orando a resposta. Nós estamos orando a situação e nós não estamos orando a solução. E a palavra diz para nós orarmos aquilo que nós desejamos, não o que nós não desejamos. E eu não sei vocês, mas, gente, eu pensei por muito tempo, eu sei que muitas coisas nós recebemos, que você faz uma oração e logo recebe, ou que eu falo que às vezes até no pensamento, quando você tem fé, né, às vezes até no pensamento Deus já te responde. Mas tem coisas que eu sempre entendi, sempre pensei que parecia que eu tinha que orar há muito tempo, que no dia que Deus achasse que seria oportuno para mim, que seria bênção para mim, essa resposta viria. Mas Deus está nos mostrando qual é a maneira correta de orar, qual é a maneira certa. E não tem ninguém melhor do que Jesus para nos ensinar. Porque Jesus nos ensinou a forma correta de orar. E se nós olharmos também para os discípulos, olharmos para a palavra, né? Os discípulos pediram: Jesus, nos ensina a orar. Porque eles estavam o tempo todo observando ali Jesus. E então nós vamos ver como que Jesus orientou eles para orar. Vamos ver como que Jesus agia, quando Jesus ia orar. Então, Jesus, ele passava muito tempo em oração. Então, nós precisamos orar sim, tá? Mas ele nunca orava sobre o problema. Jesus, ele orava sobre a resposta. E aonde que está a resposta para nós? O que Deus diz na sua palavra. Aqui está a resposta de Deus. Então, Jesus, ele não ficava ali falando o problema. Jesus, ele falava com exatidão e não de forma distorcida. Eu sempre falo que quando você vai orar, e às vezes eu pergunto, muitas vezes eu vou orar para as pessoas, vou visitar as pessoas para orar, e eu pergunto assim: você crê? Você crê que Deus cura? Você crê que você pode ser curada? Daí a pessoa responde assim: se Deus quiser, eu vou ser curada. Eu sempre falo assim: se já deu todo lugar para dúvida para você não ser curada. Então, a oração de Jesus era com exatidão, não é assim, ele orava e daqui a pouco ele mudava a situação. Eu falei, muitas vezes nós oramos e em pouco tempo nós mesmos estamos desfazendo aquilo que a gente orou. Então, o diálogo de Jesus, ele sempre consistia nas palavras de Deus. Jesus orava as palavras de Deus. Ele sempre falava os resultados finais e não o problema. Você não vê na palavra Jesus falando: olha, Deus, essa mulher, o Senhor sabe, né? Ela estava 15 anos encurvada. Jesus, ele dizia, ele ordenava que ela fosse endireitada, entende? Então, Jesus falava os resultados e não as circunstâncias atuais. Ele não olhava, os olhos dele não estavam focados nas circunstâncias. E nós vamos ver que Jesus sempre usava a palavra escrita. E ele usava a palavra escrita para derrotar Satanás. Isso nós vemos muito ali no texto de Mateus, quando Jesus foi tentado por Satanás no deserto, Jesus falando sempre: está escrito, nem só de pão viverá o homem, está escrito, não tentarás o Senhor seu Deus. Então nós precisamos realmente ter essa palavra, né? Entender que Jesus usava isso, né? E muitas vezes nós andamos, e nós precisamos aprender a andar por fé e não por vista. E nós temos muitas vezes o costume de pensar que nós temos que sentir algo, sabe? Às vezes, né, você está recebendo uma palavra de cura na tua vida e você pensa que você já tem que começar a sentir isso no teu corpo, mas eu ainda estou sentindo dor. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que viver por fé e não por vista. Então, nós não podemos viver olhando as circunstâncias como você está vendo. Naturalmente, você precisa olhar elas com os olhos da fé. Olhar para aquela situação, não a situação como ela está sendo apresentada para você naturalmente, mas olhar com os olhos da fé, como Jesus fala aqui, e ele olhava para a palavra de Deus, e não por vista. A palavra de Deus diz: o justo viverá pela fé. Então, não é por vista que nós vivemos pela fé. Pela fé em quê? Pela fé naquilo que está escrito. Eu sempre falo, e no meu coração não tem uma vírgula da palavra de Deus que não seja verdade absoluta sobre a minha vida. E eu sempre falo que o prognóstico de Deus, aquilo que a Bíblia diz, aquilo que Deus diz é superior a qualquer circunstância, a qualquer situação, a qualquer diagnóstico. A palavra de Deus, ela é superior. E nós vemos, então, que a palavra de Deus diz que o povo, ele é destruído. Em Oséias 4,6, o meu povo, ele é destruído por falta de conhecimento.
Falta de conhecimento da palavra. Será que se eu colocar a mão num fio encapado e disser, ou uma criança que vai colocar um dedo na tomada e ela não tem o entendimento da lei da eletricidade, isso vai impedir que ela leve o choque? Não vai impedir. Então, se eu não conheço ou conheço a lei que rege a eletricidade, ela vai trabalhar contra mim ou ao meu favor. Entende? Assim são as leis de Deus. A falta de conhecimento, do meu conhecimento em relação à lei ali da eletricidade, não me impede de levar um choque. Então eu preciso buscar esse conhecimento. E assim como a eletricidade, ela foi criada para o teu bem, foi criada para o meu bem, ela vai fazer bem se eu souber andar dentro das leis que regem, assim também são as leis espirituais. A palavra de Deus, ela foi criada para o teu bem e para o meu bem, para me abençoar. Né? Então, mas a palavra de Deus são essas sementes que eu falei para vocês, que eu preciso realmente entender que ela precisa ser semeada. E, inclusive, as palavras, elas afetam. Nós vamos falar muito a partir da metade desse ensino, e vai ser muito interessante, que nós vamos falar muito a respeito de saúde física, mas nós vamos ver que como as palavras, elas afetam tremendamente o nosso sistema imunológico, né? O nosso nível de saúde, como as palavras nos afetam. Então, olha o que Jesus falou. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o que é bom. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o que é mau, pois da abundância do coração a boca fala. Sabe a hora que vem a luta? Para todo mundo vem o dia mau. A Bíblia diz, o dia mau vem para todo mundo. Na hora que vem a dificuldade, na hora que vem a adversidade, você tem um tesouro para tirar coisas boas da tua boca. Você tem as palavras de Deus que estão cheias. Você está cheio da palavra de Deus e é isso que você declara quando vem uma luta, quando vem uma situação, um decreto, né, médico, uma situação, algo ruim na tua vida, você diz não. A palavra de Deus diz isso. Então, você tem o que tirar do bom tesouro. Mas Jesus também falou que o que sai da boca do homem é o que contamina o homem. Tiago fala que a língua, ela pode ser inflamada pelo inferno. Eu falo que a nossa língua, ela deve ser inflamada pelo Espírito Santo de Deus. Ela tem que ser fogo de Deus nos nossos lábios. Mas ela pode também ser veneno. E ela pode contaminar o nosso corpo todo, inclusive toda a nossa vida. Né? Então, nós precisamos realmente nos alimentar. Jesus falou, nem só de pão viverá o homem. Jesus não está falando aqui só do nosso alimento da nossa vida. Ele está falando da nossa vida, ele está falando do nosso alimento, que é espiritual. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Então, se você quer se encher de vida, você precisa se encher, sim, da palavra de Deus e falar da palavra de Deus. Né? A fé, ela vai fazer... Vocês acreditam, vocês pensam que sempre é necessário... se eu não orar, eu posso receber? O que vocês acham? Que eu posso receber se eu não orar? Eu posso receber de Deus? Sem oração? Sem orar? Tem como receber algo de Deus? Então, vamos ver? Não consigo passar aqui. Outro slide que eu preparei para vocês. Mas, a fé. Eu acho que sem orar, não. A Dani acha que se eu não orar, não posso receber de Deus. Alguém já recebeu alguma coisa assim que queria sem orar? Que orou em pensamento? Ou só pensou? A Simone diz que sim, né? Então, a fé, ela vai fazer a oração funcionar. Porque oração sem fé não funciona, né? Mas a fé, ela funciona sem oração. Ela funciona assim, né? Porque eu creio. Por isso que é tão importante, que eu tenho falado aqui para vocês, aqui desde o início, aquilo que nós pensamos, que eu preciso aprender, e Deus quer corrigir mesmo os nossos pensamentos, a nossa forma correta de pensar. Porque se eu creio realmente o correto, eu posso receber sem mesmo expressar em meus lábios de oração, crendo. Porque eu posso alcançar. A Bíblia diz que sem fé é impossível, né? Mas com fé eu posso realmente, né? Mas a oração sem fé, ela não funciona. Aí você pode fazer, né? Ficar ali muito tempo orando,
mas você não vai receber, porque a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a palavra de Deus, ela é cheia de vida, ela é cheia de poder. Jesus, quando ele criou o mundo, ele falou: haja luz, haja separação entre luz e trevas. E houve separação entre luz e trevas. Então, o mesmo poder que há na palavra de Deus é o próprio Deus falando. É o mesmo poder de vida que há em Jesus. Então, eu posso repetir essas palavras quantas vezes for necessárias, porque elas vão estar ainda cheias de vida e de poder. Jesus falou que se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem, né, ele fala assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e será concedido. Então, o que Jesus está falando aqui? Se você permitir que as minhas palavras elas entrem dentro de você. Por isso que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E por isso que é tão importante a gente ouvir tanto a palavra. Porque se você ouvir a palavra e você receber no Espírito, a palavra de Deus diz que tudo que você pedir você vai receber. Mas nós temos recebido tudo? Muitas vezes não temos. Mas muitas vezes nós não temos orado como a palavra de Deus nos ensina. Nós não temos crido da maneira que a palavra de Deus nos ensina a crer. E nós sabemos que Deus criou tudo através da sua palavra é cheia de poder. A palavra diz que o universo foi formado pela palavra de Deus. Então Deus, ele criou todas as coisas através da sua palavra e ele quer que nós o imitemos, que nós usemos esse exemplo dele, de Jesus aqui, para operar nessa mesma fé. Jesus atuava nesses princípios ali nesse texto que eu passei para vocês ali da montanha. Então, Jesus dizia ao monte, e o monte era removido. Então, Jesus operava desse mesmo princípio. Jesus falava para o vento, ele falava para a tempestade, ele falava para a figueira, ele falava até mesmo para aqueles que estavam mortos. E os mortos ressuscitavam. Né? Então, Jesus operava nesses princípios. E ele fala o quê? Aquele que crê em mim também fará as coisas que eu fiz e ainda maiores. Jesus mentiu? Não. Né? A palavra de Deus é verdadeira. Então, Jesus atuava dessa forma e é dessa forma que ele nos ensina a orar. As palavras de Deus na nossa boca, ele vai colocar movimento a todos esses princípios espirituais que Deus nos falou. Né? Falando realmente a situação, falando realmente as circunstâncias. Deus nos deu a sua palavra. Deus nos deu a sua palavra com as suas leis. E como eu falei para vocês das leis da gravidade e da física, né, existem as leis que regem esse universo, existem essas leis e nós precisamos aprender. Né? Nós muitas vezes pensamos que nós não somos pessoas. Eu sempre pensei assim e fui confrontada. Né? Foi assim, Deus falou comigo mesmo nesse ensino. Porque a gente pensa assim, porque a gente pensa, às vezes, que amaldiçoar é aquela pessoa que fala assim, coisas terríveis, que a pessoa morra, que aconteça algo ruim, né? E a gente não faz isso, tal. Mas nós, muitas vezes, amaldiçoamos de outras formas. Sabe de que forma? Eu sabia que esse negócio não ia dar certo. As coisas dessa cidade abrem e já fecham. Né? Aqui, esse país não tem jeito mesmo. Não adianta, as pessoas não mudam mesmo. Né? Ou quando alguém começa a caminhar com Deus, você olha para aquela pessoa e fala assim, isso é sua aparência aí de pessoa aí que mudou, mas na verdade, daqui a pouco ela já tá aí na vida que estava antes. Né? Nós amaldiçoamos, ao invés de você dizer assim, olha, eu tenho certeza que o poder da palavra de Deus é suficiente para transformar a vida dessa pessoa. Você amaldiçoou em vez de abençoar. Então, muitas vezes, nós fazemos isso também. E nós precisamos entender que não é dessa forma que deve sair as palavras dos nossos lábios. Nós fomos feitos para abençoar. Nós entendemos aqui que as palavras realmente elas são poderosas. Né? Hoje, assim, é só um pouquinho mesmo de tudo aquilo que Deus quer realmente trazer para nós, todo esse ensino, todo esse conhecimento. Mas nós vamos ver como a palavra realmente ela está cheia de vida, ou de morte. E eu falo principalmente as pessoas que têm temor a Deus, as pessoas que conhecem a palavra de Deus, nós temos mais responsabilidade ainda, porque nós temos que ter sabedoria para escolher as palavras dos nossos lábios, as palavras que saem da nossa boca. Eu que no meu trabalho com tantas famílias, trabalho com pessoas que alguns que têm dificuldades de aprendizagem e tudo mais. E a gente vê muitas vezes o que palavras fazem nas pessoas.
Não é? Muitas vezes a gente sabe, infelizmente acontecem palavras de professores, palavras de pessoas que falam de uma forma negativa. Eu tenho a experiência de um menino que sabe, aquele menino que era visto assim como que ninguém quer, porque tinha um comportamento difícil e tudo mais. Esse menino chegou com tantas dificuldades, não conseguia ler, não conseguia calcular, tinha muitas dificuldades, e ele não acreditava nele mesmo. Só que ele começou a ouvir palavras, e os seus pais também ajudaram muito, participavam muito, e palavras de que eu tenho certeza que você consegue, que você é capaz. E esse menino, ele foi mudando porque ele acreditava. O que eu quero que vocês ouçam hoje é porque aquilo que ele ouvia o tempo todo, e isso que muitas vezes nós falamos de nós mesmos ou dos nossos filhos, ele acreditava naquilo que falavam dele, que ele era burro, que ele não sabia, que ele era muito agitado, entende? Ele acreditava nisso. Só que ele começou a receber palavras que ele não era assim, que ele era inteligente, que ele era capaz. E esse menino aprendeu a ler, ele aprendeu, enfim, ele foi superando essas dificuldades. E esse menino chegou num nível, teve um dia que a professora falou para ele assim, que ele não iria passar. A professora falou assim pra ele, né? Estava irritada com ele ali por causa do comportamento dele e olhou pra ele e falou assim: "Você não vai passar de ano". Então você pense uma palavra dita por alguém que está ali para te ajudar. E ele chegou, né, no atendimento lá para me contar e me contando ali do que tinha acontecido e eu olhei para ele, né? Falei o nome dele, não falou o nome daqui, e falei assim: "O que você pensou?". E sabe o que ele me respondeu? Eu pensei: "Eu vou passar sim, porque eu sou capaz". E esse menino passou, porque ele acreditou na verdade que foi restabelecida na vida dele. Ele acreditou em quem era. No outro ano, ele ganhou um prêmio do melhor aluno, daqueles prêmios que fazem na escola, entende? Então, assim é isso. Muitas vezes nós não acreditamos em nós mesmos, nós falamos palavras derrotas para nós mesmos, nós falamos para o outro, e nós pensamos que nós não amaldiçoamos, que nós só falamos coisas boas, mas Deus quer nos mostrar. Eu quero te dizer aqui que nesse ensino, Deus vai endireitar os nossos pensamentos, e vai mostrar, como Deus tem me mostrado, as ervas daninhas, a forma errada de pensar de muitas coisas, ou até mesmo de falar, para mudar as palavras da nossa boca. E que a partir de hoje você comece realmente a semear palavras de vida. E todo aquele pensamento que vier, Deus vai te mostrar, esse pensamento é errado. Muda isso. Muda a tua confissão, muda a tua forma de pensar. Mas eu falo, não existe outra forma de você encontrar a melhor maneira de pensar, de falar, de crer certo, que não seja, né, no nosso melhor manual. Lembrem disso aqui, lembrem sempre disso, assim, eu amo a palavra de Deus, e eu falo assim, ó, aqui tá cheio de vida, aqui tá cheio de poder, aqui tem tudo, não tem nada que você precise que não esteja aqui, né? Então, incline os teus ouvidos à palavra de Deus, que nessa semana você esteja ali buscando realmente, verdadeiramente, assim, buscar esse bom tesouro, para você estar cheia desse bom tesouro, cheia dessa palavra de Deus na tua vida, que Deus realmente possa mudar. E eu vou terminar aqui, porque o meeting dá 1 hora e ele se encerra aqui, tá? Mas eu vou estar orando e estamos orando, não só eu, tenho muitas pessoas aqui comigo nesse projeto aqui, estamos orando por vocês, e essa semana Deus vai nos mostrar tudo isso que nós temos falado, Deus vai trazer ao teu coração tudo isso. E eu quero só terminar, então, aqui com uma reflexão para vocês. Então, se você pense, não pense no outro, pense em você quer realmente que todas as coisas negativas que você tem confessado aconteçam? Você quer? Tudo aquilo que você tem pensado errado aconteça? E se Jesus aparecesse agora, neste momento, se aproximasse de você pessoalmente e falasse assim, ó, a partir de hoje, tudo o que você disser vai acontecer. Exatamente como você disser. Isso mudaria o seu vocabulário? Mudaria? Então você reflita nisso. Olha, a Marlu falou na hora. Mas eu tenho uma notícia para dar para vocês. Já acontece tudo o que você diz. Nós já comemos do fruto da nossa boca. Mas, a partir de agora, Deus está nos dando uma oportunidade nova, né? Deus sempre faz novas todas as coisas e nos dá novas oportunidades
para que a gente possa realmente mudar o nosso vocabulário, que a gente possa realmente arrancar, que você arranque todas as ervas daninhas e que na tua boca só seja uma fonte de água doce, a tua boca seja fonte de bênção, que a tua boca seja mesmo a palavra do Deus vivo, a palavra viva de Deus. E você sabe que toda a palavra da tua boca, ela sai cheia de vida, ela sai cheia de poder. E que nesses dias, nessa semana, o Senhor nos abençoe com isso.